Fala galera, bem-vindos a mais um Board Game Don'ts pra você, pessoal. Então hoje a gente vai continuar a série de Gloomhaven, dos personagens iniciais do Gloomhaven. E a gente vai colocar um monte de coisa sobre o Mind Thief. Então a gente vai falar sobre esse personagem que é muito legal, muito sorrateiro. E aí vocês vão curtir, a gente vai falar das cartas especiais dele, a gente vai falar dos perks, que também é muito legal. Vocês vão ver no vídeo que tá muito massa, tá bom? Então, bora pro play! E é isso então, galera. Eu coloco aqui os tópicos que a gente vai falar. Destaques dos personagens, cartas estratégicas, cadências de ação, itens básicos, né? Os itens iniciais básicos, essenciais. E os principais perks. Então, obviamente, depois disso tudo, a gente tem aquele momento dos don'ts, que são realmente mais hilários. E hoje a gente tem, então, um adicional aí que eu já falo pra vocês. Então, galera, hoje a gente tem um convidado super especial aí, como vocês conhecem os vídeos de Terra Mística, Caio Padovan. Então ele vai ajudar aí como especialista no personagem Mind Thief. E aí, Caio, como você tá, cara? E aí, galera, beleza? Aqui é o Padovan e hoje a gente vai falar um pouco de Gloomhaven, em específico do personagem Mind Thief, que nem o Matheus aí falou. Mas antes de mais nada, eu queria mencionar que Gloomhaven é um jogaço. Um jogo do caralho que a gente conseguiu fazer até o Matheus jogar, não é mesmo, Matheus? Bora, é isso mesmo, galera. Quem me conhece sabe, eu curto muito competitivo, mas joguei muito Diablo na minha vida, evolução de personagem, acho que cabe muito aqui no Gloomhaven. Legal, bora ver esse negócio aí, né, cara? Bora ver o Mind Thief. Então, começamos aí falando um pouquinho do personagem Mind Thief. Caio, pra você... quais são os 2 pontos positivos, os 2 pontos negativos aí? Bom, antes disso eu queria começar falando que o Mind Thief é uma raça bem legal de jogar. E falando quanto aos pontos positivos e negativos, eu acho que eu consigo pensar em 2. Dos positivos, eu diria que é a agilidade dele. Ele consegue se movimentar muito rapidamente de um lado para o outro do cenário. Ele tem muitas cartas de valor bem baixo de iniciativa, ou seja, a probabilidade de ele ir primeiro é muito alta. E fora isso, ele também é um personagem que consegue aplicar muito dano direcionado em um personagem só. Então, com algumas cartas que ele tem, ele vai conseguir fazer um dano muito alto em um único alvo. Ele não vai conseguir mirar em área, mas num único alvo ele é muito bom nisso. Legal, agora como a gente tá em 2 hoje, Caio, eu vou fazer um extra aqui, hein? Não é só 2 e 2. Cara, o extra do Mind Thief, que eu acho fantástico, e que o Caio fazia muito no jogo, era lutear, cara. Ele luteia muito, ele tem várias cartas de looting. Então eu lembro que o Caio andava no mapa, luteava rapidamente, até ajudava a gente, né, na aventura pra colher os tesouros aí. Então uma coisa essa do Mind Thief. E os 2 negativos, cara? Os 2 negativos, eu diria que ele é um personagem que fica muito exposto. Ele tem muito pouca vida e ele essencialmente é um personagem melee. Então ele sempre vai atacar de perto com quase todas as cartas, com exceção de algumas poucas que atacam a distância, mas o foco dele é de perto. E por isso ele fica muito exposto e ele não tem muito como se proteger. Ele tem poucas cartas, ele não tem shield, ele não vai ter como reduzir esse dano. E você também não vai poder ficar descartando cartas por causa da segunda parte negativa dele, que é a estamina. Ele tem muito pouca estamina. Se você ficar queimando carta para tomar dano, o seu personagem vai exaurir muito rapidamente. Então são 2 coisas para ficar de olho aí, porque você vai estar exposto, você não tem vida e você não pode descartar cartas. Então você vai ter que dar um jeito aí de não tomar dano, de não morrer com isso. Boa. Lembrando aqui do vídeo do Spell River, também é outro personagem aí com pouca vida, tem que tomar muito cuidado com a aproximação nos monstros do cenário. Cartas estratégicas, pessoal. Então aqui a gente tem todas as cartas iniciais do Mind Thief. Lembrando que a gente vai fazer o mesmo esquema, né, lá do vídeo do Spell River. Então a gente colocou aqui em 4 grupos e, obviamente, na ordem de menor iniciativa, né, para maior iniciativa, para vocês terem uma ideia aí das principais cartas. No Mind Thief, eles têm 10 cartas, mais 3x, né, que é aquelas cartas extras, então, que você pode escolher no seu começo do jogo. Lembrando que no cenário tem a estamina lá de 10, você precisa escolher dessas 13 cartas, você precisa escolher só 10 cartas, tá bom?
Então a gente separou aqui em 4 blocos. O primeiro aqui são buffs, né? A gente separou esse bloco aqui de cartas que a gente fala que são buffs e outras habilidades embaixo. Então basicamente essa primeira linha aqui. A segunda linha são ataques com movimentos. Então é cartas importantes, né? Aqui você tem ataques e você tem movimentos aqui. E você tem nesse terceiro bloco ataques e ataques. São cartas massivamente de ataque, tá bom? E esse último a gente conseguiu deixar nesse quarto bloco aqui cartas mais genéricas, né? Que fazem tudo um pouco. Por exemplo, elas faz ataque, move e healing. Essa loot, tem invisível aqui. Tem a parte de summoning, né? Do Mind Thief. Então a gente deixou esse bloco aqui como outros, né? Uma parte mais genérica aí de suporte, ataque, movimento, loot. E é isso. Caio, pra você, das 13 cartas aqui que estão no inicial, né? Do Mind Thief. Quais são as principais cartas que você vê no jogo dele? Bom, antes de falar as principais cartas, queria mencionar um fato interessante do Mind Thief, que como ele tem essas cartas de buff aqui em cima, esses aumentos, as cartas que você vai escolher, elas podem depender diretamente desse aumento que você vai escolher. Eu, particularmente, gostei muito desse aumento aqui, porque você consegue aumentar 2 de dano em todos os seus ataques melee. É um valor muito alto e uma carta qualquer que você tiver, você já consegue causar um dano base de 4 de dano. Se você tiver melhorias para aumentar esse dano ainda, vai ser melhor ainda. Então você consegue muito facilmente causar um dano muito alto logo de início do jogo sem estar usando item nenhum. Então essa carta aqui, quando eu joguei de Mind Thief, eu usava ela toda hora, era sempre a primeira carta que eu jogava e eu ficava com esse aumento o jogo inteiro lá virado pra cima, disponível pra mim, porque eu sempre estava atacando de perto. Outras cartas possíveis. Eu gosto muito dessa Perverse Edge, principalmente por causa da parte de baixo dela, em que você consegue dar stun, gerar gelo, ganhar experiência e a 2 de distância ainda. Sem falar que ela é uma carta que tem iniciativa muito baixa, então a chance de você começar é muito alta. E ainda por cima, a parte de cima, ela gera um dano muito alto. Ela bate 3 de dano, mais 2 para cada condição negativa que o inimigo tiver. Então você consegue ir escalando esse dano aí. Se estiver lutando contra algum boss, vocês conseguem ir aplicando várias condições negativas nele para chegar de uma vez só e explodir ele com essa carta. Uma carta bem interessante. Uma terceira carta que eu utilizava bastante também é essa Scurry aqui. Principalmente por causa da movimentação na parte de cima. Porque você consegue movimentar muito. Se você juntar com a parte de baixo, você consegue andar 4 embaixo em várias cartas que a gente tem aqui. Você consegue andar 4 embaixo, depois você anda mais 3 em cima e ainda ataca 1. Só que o seu 1 pode virar 3 com essa carta aqui. E aí, pra finalizar, quando tá no final do cenário, você pode dar um loot 2 e ganhar experiência. E aí você pega todo aquele dinheiro que tá no meio do caminho lá, que ia sobrar no final da fase, e aí você pega tudo de uma vez só. Então é uma carta muito interessante também. Cara, loot em 2 com experiência. Ganhar experiência com loot é fantástico. Muito bom, muito bom. Maravilha. Então você diria essa carta aqui e essa carta aqui, certo? São as 3 principais aí. Sim. Legal, bacana. E quais 3 você não indica de ficar nas 10? Essa é uma escolha um pouco difícil. Eu diria que ele não tem nenhuma carta que é ruim, que você fala, essa daqui não preciso usar porque essa carta não vale a pena. Houveram algumas cartas que eu utilizei menos, mas não quer dizer que elas sejam ruins, elas são situacionais simplesmente. Das cartas que eu utilizei menos, uma delas seria essa daqui de possessão, que ela causa muito dano, mas queima a carta. Então, queimar a carta pro Mind Thief é uma coisa muito difícil. E a parte de baixo você ajuda um aliado a se mover, que é uma situação que é uma carta situacional. Então essa aqui é uma que eu utilizei menos. Outra que eu utilizei menos é esse Summon aqui, que embora seja um Summon legal, embora ele cause dano, gere Poison, e a parte de baixo você consiga se movimentar também, você também tem que queimar a carta. Isso era uma coisa bem difícil, porque quando você começa a queimar muita carta com Mind Thief, você fica muito, como você já fica muito exposto, você pode exaurir muito rápido. Essa daqui é uma que eu, a princípio, não recomendaria inicialmente. E além disso, uma coisa que vale citar também é que quando você escolhe um aumento, um buff desses 4 aqui, você só pode ter um por vez. Então, se você fizer que nem eu, por exemplo, e escolher esse daqui,
Essas outras partes de cima das cartas aqui, se você utilizar, elas vão substituir o buff que já existe. Então, lembra que se você escolher uma dessas cartas para você usar, se você quiser deixar o jogo inteiro disponível, você só vai poder usar a parte de baixo das outras cartas. Não que elas sejam ruins, mas é só para lembrar que você não vai conseguir utilizar a parte de cima pelo efeito principal dela. Cadências de ação. E aí, Caio, o que você separou pra gente falar um pouco da cadência do Mind Thief? Então, eu simulei aqui uma situação, mas obviamente que essas escolhas de cartas vão variar muito de acordo com os inimigos que tem por perto. Eu escolhi uma situação em que teriam muitos inimigos por perto. O que eu pensava em fazer? Inicialmente, já usar o buff de ataque, então seus ataques de perto já começam a valer com mais 2 para todos os ataques. Se tiver algum inimigo perto, você ainda já dá um ataque de 1, ou seja, já causa 3 de dano. E aí você usa a parte de baixo dessa outra carta aqui, que aí você stuna um inimigo e gera gelo. É mais uma proteçãozinha extra aí. Se você estiver numa situação em que tem inimigos perto, não tem problema, você pode usar isso aqui no seu inimigo diretamente adjacente a você, mesmo sendo uma carta à distância, que mesmo que você tenha que atacar com desvantagem, é um dano só de 1, se tiver miss não tem problema. O importante é o stun dessa parte de baixo aqui e o gelo. E também se você quiser evitar que os inimigos mirem em você, você pode simplesmente fazer isso daqui. Porque aí a chance de mirar em outra pessoa é maior, por causa da iniciativa mais alta. Depois disso, segundo turno, você pode consumir o gelo que você gerou e dar stun em mais um inimigo. E aí, supondo que tem muitos inimigos por perto, você pode fazer um inimigo atacar o outro com essa carta aqui, por exemplo. Então você bate aqui em cima, você dá um outro stun, faz um inimigo atacar o outro. E num outro turno, por exemplo, você pode querer se movimentar e atacar. Então, acabou os inimigos perto de você, você corre na direção de outro inimigo, ataca ele, e você fica invisível para você poder se proteger. Essa carta aqui é uma carta que ela parece que não é tão boa, mas ela é bem interessante pela invisibilidade aqui, que você consegue dar muita versatilidade no Mind Thief, que ele consegue atacar, avançar, fica no meio dos inimigos e fica invisível para se proteger, porque nem eu falei, ele é um personagem muito sensível. E acho que no começo, né, do jogo, principalmente quando você não evoluiu ele, cara, essa habilidade de ficar invisível, eu lembro que eu usava muito também no Spell River. Você foge do dano, né? Você vira, teoricamente, você fica invisível pros inimigos e não sofre dano daquele próximo turno. É bem legal essa versatilidade. Massa, cara, massa. Então, como vocês podem ver dessas cartas aqui, tem muitas cartas de dano. Então ele é um personagem que vai fazer um dano pesado nos inimigos, principalmente de perto. E além disso, vão ter cartas bem versáteis que vão dar stun, vão deixar você invisível, vão fazer você se movimentar. Então você vai conseguir de um lado pro outro, atacar, dar stun, ficar invisível, você pode dar loot. Então ele é um personagem bem versátil, você vai conseguir fazer muita coisa lá, e por isso que ele é um personagem muito divertido de se jogar. Itens básicos essenciais, pessoal. Então vamos falar dos itens iniciais, não tem spoiler aqui. A gente já deixou os 4 principais aqui, mas o Caio vai falar um pouquinho pra vocês de cada um. E aí, Caio? Bom, eu acho que o principal item básico, o indispensável, é a poção de estamina. Porque você vai precisar muito dessas suas cartas de volta, você vai ter que usar a carta pegar ela de volta, porque você vai ter poucos turnos, vai ter menos turnos do que muitos outros personagens. E além disso, você já vai comprometer uma carta sua aqui com aumento. Se você quiser fazer um summon, você vai comprometer uma carta de aumento mais uma de summon. Então você vai ficar com muito poucas cartas para utilizar. Então, poção de estamina obrigatório, tem que ter. Essas 3 cartas de baixo aqui, elas também são muito boas, mas elas são menos essenciais do que a poção de estamina. Eu gosto muito da bota, que ajuda você nessa movimentação muito boa dele, torna ela ainda melhor. Então você conseguiria se mover mais ainda do que você já se move. A capa da invisibilidade é boa para você fazer o que eu já mostrei na cadência ali, de você se enfiar no meio dos inimigos e sumir. Então você ajuda a se proteger. E a adaga de veneno é bom para aplicar mais uma condição negativa ao inimigo, e como você vai bater várias vezes nele, ajuda, e você também consegue ganhar mais dano para cada condição negativa que você tem. Então a adaga ajuda nisso. Mas eu diria que o mais essencial é a poção de estamina mesmo. E agora então vamos falar dos perks. Aqui estão todos os perks do Mind Thief. Tem vários legais, mas como a gente fez também no Spell River, a gente vai fazer de novo para visualizar então as cartas de modificadores de ataque aí do personagem. Vamos lá, aqui a gente já indica alguns legais, mas a gente vai indicar
falando, obviamente, naquela visão de ataques. Beleza. Pessoal, então falando um pouquinho dos modificadores iniciais, pro Spell Reaver e pro Mind Thief, a gente tem a mesma estrutura, né? Aquela mesma distribuição que a gente falou, que é super legal. E lembrando que a gente sempre tem que pensar, obviamente, na média aí, né? Na esperança de ter um resultado mais positivo, mais pra direita do que pra esquerda, obviamente. Então, a gente tem um primeiro perk, que é bem legal. E aí, eu até falei com o Caio aqui antes da gente começar a gravar, que de fato é muito, muito roubado. Muito roubado, cara. Então, pessoal, aqui ele tem 2 perks que você consegue tirar. A cada perk, obviamente, você consegue tirar 2 cartas -1. Então, imagina se você tirasse esses 4 aqui. Olha como a sua distribuição, então, de cartas de modificadores iria... como ficaria no final. É muito legal, cara. Aqui você já enxerga que só a distribuição tá muito mais pra direita, muito mais positiva e cheia de 0. Então, cara, essas 2 são muito boas e muito roubadas de verdade. E outra, cara, as outras 2 que a gente recomenda, que é muito legal, primeiro é você pegar o perk lá de remover o -2 e adicionar um 0. Putz, isso, cara, te dá uma outra visão do jogo. Então você ficaria assim inicialmente. E aí em seguida, se você conseguir completar o 4º perk, você arranca 4 zeros. Pessoal, olha isso aqui. Isso é muito lindo de se ver. Muito melhor que até do Spell Reaver. Ou seja, você tem bem menos cartas no seu deck de modificadores. Você tem apenas uma negativa. E você tem o resto de positivo ao 0. Então esse personagem realmente é um cara que dá muito, muito dano. E Caio, tem outras cartas, obviamente, outros perks legais, mas eu deixei pra você que aí você é o especialista do personagem. A partir do momento que você começa a colocar cartas aqui na direita, você vai sempre tendendo a distribuição mais pra cá. Ou seja, você vai sempre melhorando. Você tá aqui nesse ponto já, com 4 perks você já consegue eliminar praticamente tudo que é negativo e tudo que é neutro. Vai sobrar praticamente tudo que é positivo. Daqui pra frente é só você ir melhorando esse lado aqui. E aí sua distribuição vai ficar muito positiva, conforme você for adicionando cartas. Então, como a sua distribuição já está aqui bem para a direita, o interessante é tentar tornar ela o mais para a direita possível. O próximo perk que eu pegaria seria trocar esses 2 -1 aqui, esses 2 +1, por 2 +2. Então, a sua distribuição vai ficando mais para a direita ainda. E aí, a partir disso, eu acho que começa a ficar interessante você pegar aquelas cartas que você puxa uma e puxa a segunda logo em seguida. Aí você pode fazer de acordo com como você preferir. Você pode aplicar uma condição negativa, você pode aumentar o dano e continuar o ataque. Alguns que eu gosto desses aqui esse +1 e continua rolando. Esse eu acho muito bom, porque você puxa +1 e continua para a próxima carta. Você pode facilmente chegar no +3 ou +4 com essas cartas aqui, se você pegar 1, 2. Então esse... Porque aí, além disso, você adiciona 2 para cada tique. Você coloca 2 +1 e vira. Então é muito bom. Uma que não parece tão boa, mas é bem interessante, é essa de puxar. Porque o Mind Thief tem muita dificuldade de ataque à distância. Então você sempre precisa de os inimigos perto de você para você poder causar um dano significativo neles. Aí você pode usar uma carta de distância, você consegue puxar ele para perto de você, ou você consegue puxar ele para uma armadilha, eventualmente. E aí você consegue, em seguida, você ainda consegue atacar ele de perto por causa que você puxou ele. Então, essa carta é bem interessante. Mas lembrando que condição negativa é sempre bom você colocar, porque você se aproveita de cada condição negativa que você tem para causar mais dano. Então, conforme você for adicionando isso aqui, mais condições negativas os inimigos vão tendo e mais dano você vai causando também. Caio, o que você recomenda então tiramos aqui os -1, tiramos os zeros, colocamos os +2, e aí então a gente coloca os +1 aqui com o flip, né, com mais cartas. Tiramos o -2 também, que tá... tiramos o -2 também. Porque aqui então, o que acontece no resumo, né, que eu entendi, Caio, só pra ficar claro. Então eu tenho muitas coisas positivas, e se eu rodar mais cartas, eu tenho a chance de dar um dano muito grande, obviamente, quando eu estiver fazendo um ataque. E aqui você tem só 2 condições negativas, né? Uma que vai ficar eternamente pra você, não tem jeito, e uma de -1 apenas. Mas lembrando, se você conseguir ter algum tipo de vantagem, tudo que rolar vai ser positivo, e aí provavelmente
a chance de vir a única chance de você ficar com uma carta negativa é se vir junto o Miss e o -1. Então, assim, é muito baixa a chance. A probabilidade de vir um Miss e uma carta alta é muito boa. E agora chegou o momento para o Don'ts. É isso mesmo, pessoal. A gente chegou o momento aqui dos Don'ts do personagem Mind Thief. Caio, qual é o seu primeiro Don't? Bom, eu acho que um Don't é você tomar muito cuidado com a sua iniciativa, porque muitas vezes você vai estar em uma situação em que você só vai ter cartas de iniciativa baixa, e você, às vezes, você quer ter uma carta de iniciativa alta porque você não quer ser mirado pelos inimigos. Você não quer ser alvo deles. E aí, então, toma cuidado, mantenha na mão algumas cartas de iniciativa alta para você conseguir ter essa maleabilidade de fazer o ataque não vir para você. Uma carta que eu gostava bastante de utilizar era essa daqui, porque eu usava ela pela parte de baixo, eu conseguia me movimentar com pulo e ainda conseguia ter uma iniciativa alta se eu precisasse. Cara, e um Don't pro Mind Thief, que por conta da estamina C10, e ele tem muitas cartas boas, então vai coçar a sua mão para você descartar elas. Não descartem, pessoal. Utilizem ações. Obviamente, olhem a cadência do jogo, olhem o tamanho do cenário. Mas utilize bastante cartas. Utilize as cartas que realmente não dão lost, né? Que você vai conseguir reutilizar elas, pelo menos com um long rest, você vai conseguir recuperar. Então tomem muito cuidado, porque ele tem poucas cartas e ele não recupera, assim como o Spell River recupera as cartas do lost, obviamente. A minha recomendação nesse caso seria, na verdade, não usar nenhuma carta de lost, tirando o seu aumento. Fora isso, você só usa a carta de Lost realmente quando tá nos últimos turnos, que você consegue contar os turnos que vai ter pra acabar o jogo, aí você começa a torrar todos os seus Lost que dá. Mas antes disso, tomaria muito cuidado para qualquer carta de Lost que você for utilizar, porque pode comprometer muito o seu jogo daí pra frente. Complementando um pouco aí também essa parte das iniciativas, lembra que o Mind Thief ele fica muito exposto e você tem muito pouca vida. Então, esse negócio de você manter uma iniciativa boa, manter uma iniciativa adequada para a situação e você saber usar o momento certo de ficar invisível é muito útil, porque se você tomar algum dano pesado, você vai ter que descartar a carta, que é aquela coisa horrível que a gente já falou com o Mind Thief, e pode comprometer o seu personagem e fazer ele exaurir por causa de você ter tomado dano que não deveria. Então, assim, a princípio, tente não tomar praticamente dano nenhum, porque ele fica exposto e não tem muita vida. Então, fique invisível, não fique num lugar onde os inimigos vão te atacar. Você vai ter que atacar o inimigo, matar, e não ter inimigo perto de você quando for a fase deles. É difícil, mas vai ter que dar um jeito de fazer isso. E um Don't, pessoal, como no Spell River, é você pegar o primeiro perk de você tirar os 4 zeros. Galera, não faça isso. Olha como que fica a distribuição. E você tem perks muito mais poderosos no Mind Thief, que é retirar esses -1 aqui, que realmente dão muito mais trabalho do que esses zeros aqui. E aí, Caio, obrigado pela participação aí, cara, de novo, agora em Gloomhaven. Pessoal, se você gostou, não deixa de deixar seu like aí, compartilhar com seus amigos. E cara, vamos ajudar o canal a crescer. Tem muita coisa de estratégia, de jogos aqui, a gente tem muitos jogos pra falar ainda. E espero que vocês tenham gostado aí do Mind Thief. É isso aí, galera. Valeu aí. Obrigado, Honda, pela oportunidade. Obrigado aí por estarem nos assistindo. Curte o canal aí. Dá um joinha. Então comenta aí o que você acha do Mind Thief. E se você achar que a gente tá tudo errado aqui, também comenta aí, joga nos comentários e fica tranquilo. Então, valeu, galera. Fica aí com Rock'n'Roll.